Nesse vídeo você aprenderá métricas de acompanhamento da escola bíblica. A escola bíblica é uma área da igreja de extrema importância para a formação de cristãos maduros e conhecedores da palavra de Deus. Ela deve fazer parte da vida do cristão desde o momento de sua conversão para que ele possa crescer gradativamente em seu relacionamento com Deus, adquirindo sabedoria e fortalecendo a sua fé na palavra. E para que a igreja saiba se está conseguindo alcançar seus objetivos com a escola bíblica, ela precisa entender o que está acontecendo. Conhecer os dados relacionados à escola bíblica ajuda no acompanhamento dos membros e no aprimoramento das aulas. Por isso, nós vamos explicar quais dados e métricas são importantes no acompanhamento da escola bíblica da sua igreja. Dados importantes para registro. A cada aula da escola bíblica, os professores precisam registrar alguns dados para o acompanhamento das turmas. Ter uma lista de chamada para marcar a presença dos alunos por data é fundamental. Os principais dados que devem ser extraídos da escola bíblica são: número de alunos presentes por aula e por turma, número de professores que estão lecionando na escola bíblica, número de turmas em funcionamento, chamada nominal relacionando os alunos com o cadastro de membresia de sua igreja, número de membros que estão em treinamento para se tornarem professores. E para analisarmos esses dados e estabelecermos metas para a escola bíblica, nós precisamos avaliá-los através dos seguintes parâmetros. 1. Média de frequência por turma. Para saber como tem sido a participação dos alunos da escola bíblica, você precisa calcular a média de frequência por turma no mês ou no ano. Calcule. Média de frequência por turma é igual à soma do número de alunos presentes dividido pelo número de aulas. Vamos fazer um exemplo de uma média de frequência em um mês de uma turma. É a turma A. Então, as frequências foram 4, 8, 7 e 5, dividido por 4 aulas, que é 6. 6 é a média de alunos que tiveram em cada aula deste mês. Neste exemplo, nós calculamos a média de frequência de alunos de uma turma no período de um mês com 4 aulas. Você pode fazer esse cálculo para todas as turmas da escola bíblica e assim saber quantos alunos têm frequentado em média cada uma das turmas. A relação de inscritos na escola bíblica. Caso você solicite que os membros se inscrevam para participar das aulas da escola bíblica, você deve saber quantos membros têm se inscrito e quantos não se inscreveram. Assim, ficará mais fácil saber quantos realmente têm interesse na escola bíblica e quantos ainda não entenderam a importância de frequentar as aulas. Então, para calcular isso, você precisa da taxa de inscritos por número de membros. É igual a 100 vezes o número de inscritos dividido por número total de membros. Uma igreja com 120 membros teve 80 inscritos na escola bíblica. A taxa é igual a 100 vezes 80 dividido por 120, que é igual a 67%. Ou seja, 67% dos membros dessa igreja se inscreveram para participar da escola bíblica. Vamos estabelecer como métricas para medir se cada relação está gerando um resultado excelente, bom, ruim ou péssimo diante dos seguintes parâmetros. O resultado maior ou igual a 80 é excelente, pois representa quase a totalidade da igreja como inscrita nas aulas da escola bíblica. Se for maior ou igual a 60 e menor que 80, é um bom resultado. Se for maior ou igual a 40 e menor que 60, é um resultado ruim, sendo necessário conhecer o porquê do baixo interesse em participar da escola bíblica. Se for menor que 40, é um resultado péssimo. Você precisa fazer mudanças na escola bíblica da sua igreja e motivar a participação dos membros. Relação de frequência pelo número de inscritos. Infelizmente, nem todos que se inscrevem realmente participam da escola bíblica, ou até mesmo, com o tempo, uma parte deles pode acabar desistindo de ir. Por isso, para saber qual a relação da frequência dos inscritos sobre o total de inscritos, você deve calcular assim: taxa de frequentadores da escola bíblica pelo número total de inscritos, 100 vezes soma total do número de alunos presentes em todas as turmas no mês, dividido pelo número total de inscritos. Exemplo: dos 80 inscritos, apenas 65 estão frequentando as aulas. Então, a taxa é 100 vezes 65 dividido por 80, que daria 81%, aproximadamente. Isso significa que 81% dos inscritos estão participando das aulas. Para analisarmos as métricas da sua igreja, nós baseamos nas seguintes métricas. O resultado maior ou igual a 80 é excelente, pois representa que quase a totalidade dos membros inscritos na escola bíblica estão participando. Se for maior ou igual a 60 e menor que 80, é um bom resultado. Se for maior ou igual a 40 e menor que 60, é um resultado ruim, sendo necessário conhecer o porquê de muitos terem se inscrito, mas não estarem participando.
E se for menor que 40% é um resultado péssimo. Você precisa fazer mudanças na escola bíblica da sua igreja e motivar a participação dos membros. Relação efetiva de participação dos membros na escola bíblica. No tópico anterior, você percebeu quantos membros se inscreveram e acabaram não participando da escola bíblica. O dado anterior te ajuda no planejamento da sua igreja para entender quantas pessoas efetivamente vão participar das atividades com relação ao número de inscritos. Já nesse tópico, você vai analisar quantos membros efetivamente estão participando da escola bíblica com relação ao total de membros que você tem. A igreja ideal é aquela que todos os membros fazem parte da escola bíblica, mas nós sabemos que esse alvo é muito difícil de ser alcançado. Porém, tenha conhecimento de quantos membros estão participando e busque aumentar sempre este número. Calcule a taxa de membros efetivos na escola bíblica: 100 vezes a somatória de alunos presentes em todas as turmas do mês, dividido pelo número total de membros da sua igreja. Utilizando os dados dos exemplos anteriores, na igreja que tem a participação efetiva na escola bíblica de 65 pessoas e o total de 120 membros, a taxa é 100 vezes 65 dividido por 120, que é igual a 54%, aproximadamente. Isso significa que um pouco mais da metade dos membros participam da escola bíblica, ou seja, quase metade dos membros não participam. Para analisarmos os dados da sua igreja, nós utilizamos as seguintes métricas. O resultado maior ou igual a 70 é excelente, pois representa que quase a totalidade dos membros participam efetivamente da escola bíblica. Se for maior ou igual a 50% e menor que 70 é um bom resultado. Se for maior ou igual a 40 e menor que 50 é um resultado ruim, sendo necessário reconhecer o porquê de muitos não estarem frequentando. E se for menor que 40 é um resultado péssimo, você precisa fazer mudanças. A relação de participação dos membros da escola bíblica por faixa etária. É importante que a igreja tenha um cadastro de membros e frequentadores da igreja atualizado e que contém algumas informações importantes de contato, como e-mail, telefone residencial e celular, a data de nascimento, nome completo e endereço residencial. A partir do momento que você tem esses dados registrados e relaciona a lista de presença dos alunos da escola bíblica com o rol de membros da sua igreja, você consegue tirar alguns relatórios, como a participação dos membros na escola bíblica por faixa etária. Para isso, você precisa de uma listagem de todos os alunos e a data de nascimento de cada um, calcular a idade de cada um, somar a quantidade total de alunos e somar separadamente a quantidade de pessoas por faixa etária. Para isso, você precisa ter definido as faixas etárias da sua igreja e assim calcular a porcentagem de cada faixa etária. Participação de crianças na escola bíblica: 100 vezes a somatória do número de crianças participando na escola bíblica, dividido pelo número total de participantes da escola bíblica. Exemplo: para a igreja que tem 65 pessoas participando da escola bíblica, supondo que 10 sejam crianças, a conta fica 100 vezes 10 dividido por 65, que é igual a 15% aproximadamente. Isso significa que de todos os participantes da escola bíblica, 15% são crianças. O importante com esse dado é que você acompanhe se tem pessoas de todas as faixas etárias participando e incentivar as faixas etárias que tiverem menor representatividade na escola bíblica. Todas as métricas apresentadas ajudarão você a conhecer melhor sua igreja e a relação dos membros com a escola bíblica. Faça os aprimoramentos necessários para que você motive os membros a frequentarem as aulas. Procure investir na vida dos professores, auxiliando-os com materiais de estudo e cursos. Você também pode pedir ajuda aos professores para acompanharem os alunos que estão participando e entrar em contato com os alunos faltantes. Acompanhe as métricas da escola bíblica da sua igreja e faça os ajustes necessários. Para receber mais materiais como esse, onde nós falamos sobre cuidado da igreja, siga as redes sociais do Igreja Eficiente.